Nessa aula vamos falar sobre vetores ou arrays. Um vetor em PHP é uma coleção de valores organizados. Então, eles ficam como uma coleção ordenada, em que tem a chave e um valor. Um array ele pode conter vários tipos de dados. Aqui nós temos um exemplo em que nós temos esses dois dados, o número 2 e a string arroz, e aqui nós não temos especificado, mas a chave desse primeiro item é o número 0 e a chave do segundo aqui é o número 1. E os dois são de tipos diferentes. Esse é um vetor válido em PHP. Aqui nós temos um vetor com dois elementos diferentes. E aqui, utilizando aquela função printr, nós vemos que na posição 0 eu tenho o valor 2 e na posição 1 eu tenho a string feijão. Além disso, um vetor ele pode conter outros vetores. Isso dá origem a uma matriz. Então, eu poderia ter algo assim. Isso aqui poderia, por exemplo, ser um vetor carrinho na minha página, em que o primeiro elemento de cada um desses vetores internos seria a quantidade de itens e aqui a descrição do item ou o nome do item. Os vetores eles podem também conter outros vetores. É o caso desse exemplo aqui, que já é diferente. Aqui nós temos, então, como primeiro elemento do vetor carrinho, aquele elemento anterior, aquele vetor anterior aqui. E como segundo elemento, esse novo, que tem o número 1 e a palavra, a string arroz aqui. E termina aqui o vetor. Então, esse vetor, na posição 0, possui outro vetor, que aqui no caso tem na posição 0 o número 2 e na posição 1 a string feijão. E aquele vetor externo, ele possui na posição 1 um outro vetor aqui especificado dessa maneira. O vetor ele pode ser indexado, que é o caso que nós vimos até agora, ou seja, ele usa números inteiros e começando pelo número 0, por padrão. E você vai usar esse tipo de vetor quando tiver que identificar algo pela posição. E o vetor também pode ser associativo, e aí ele terá uma string como uma chave e o valor poderá ser qualquer tipo. Nesse vetor aqui, por exemplo, para encontrar a string feijão, que é o valor aqui, eu preciso usar a chave nome. Dessa maneira aqui. O vetor associativo, ele permite você visualizar melhor o que está acontecendo lá naquele vetor.
Aqui no caso agora, nós temos um vetor chamado item, e esse vetor ele possui aqui o primeiro item é o item com chave quantidade e esse valor aqui. E o segundo possui a chave nome e o valor, uma string feijão aqui. Então, nós temos aqui uma facilidade para acessar esses elementos por palavras que fazem mais sentido do que somente usar a posição do elemento. Esse vetor carrinho aqui, ele é um vetor que possui outros vetores dentro dele, e aqui nós vemos que um vetor indexado, que é esse vetor externo, ele pode conter um vetor associativo. O vetor externo aqui, então, ele é indexado, então ele possui a posição 0 e a posição 1. Na posição 0, nós temos esse primeiro vetor aqui, que é associativo. Com a chave quantidade eu encontro o valor 2, com a chave nome eu encontro o valor feijão nele. E o segundo elemento daquele vetor indexado externo, ele possui a chave igual a desse aqui, mas não há nenhum problema em usar essas chaves em vetores diferentes, o mesmo nome em vetor diferente. Então, aqui a quantidade vai resultar em valor 1 e a chave nome retorna a string arroz. Atenção que não é possível ter dois elementos com a mesma chave em um vetor, e os arrays eles possuem uma ordem interna. Essa ordem interna ela é independente da chave ou do valor, e geralmente essa ordem ela obedece à ordem em que os valores foram inseridos no vetor. Para encontrar os elementos que foram colocados lá no vetor, nós usamos o nome do vetor e a chave entre colchetes. Então, se eu tenho, por exemplo, um vetor associativo com alunos, eu posso encontrar um deles usando a chave Paulo, por exemplo, e aí ter lá, por exemplo, um objeto nessa posição. E se eu tivesse um vetor chamado vencedores e quisesse acessar o terceiro elemento, porque o vetor que ele é indexado, ele começa na posição 0, então acessando aqui com a chave 2, eu estou acessando o terceiro elemento desse vetor. Dependendo do tipo do vetor, nós usamos no indexado a posição para imprimir. Então, se eu quiser aqui mostrar o nome do elemento, eu vou usar eco item 1, porque a quantidade aqui no caso, nós sabemos que é o 2, ele está na posição 0, porque esse é um vetor indexado. E o nome está na posição 1, que é o que eu quero imprimir. Aqui ele imprime feijão, porque eu usei aquela posição 1. Se esse vetor fosse um vetor associativo, então agora eu teria que usar como chave aquilo que foi especificado. Se eu quiser imprimir a quantidade, eu uso aqui a chave QTD que foi especificada.
Ele imprime aqui para mim a quantidade. É possível também utilizar a chave dessa maneira aqui, sem o apóstrofo ou as aspas aqui na string para localizar aquele mesmo elemento, ou mesmo usar aqui apóstrofo com o número, né, uma string aqui com um número para localizar um elemento num vetor indexado. Só ficar atento que quando você utiliza uma palavra dessa maneira aqui, ela pode ser confundida com uma constante. Não é legal usar isso não. Na interpolação, que é quando nós incluímos o valor de uma variável numa string, esse apóstrofo ele é necessário no caso lá do vetor associativo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho esse vetor pessoa e para exibir o nome Paulo aqui dentro desse vetor, eu preciso utilizar, além das chaves aqui, os apóstrofos para localizar esse elemento. Ou seja, a chave aqui daquele elemento, ela deve ser uma string. Para usar esse item aqui na string, nós precisamos colocá-lo entre chaves. Para armazenar um valor em um vetor, ele não precisa existir para armazenar. Assim que algum valor é colocado naquele vetor, ele é criado no PHP. Então, se eu não tenho um vetor chamado e-mails aqui, nessa linha eu estou criando ele com o valor que está aqui nessa string. E a partir daquele momento eu posso utilizar aquele vetor. Outros valores eles podem ser adicionados nesse vetor, já que ele é indexado, com a posição e o valor sendo definidos aqui, não esquecendo de usar o nome também do vetor. Tendo aqui esse vetor de nomes, com apenas um elemento, eu posso acrescentar outros elementos nesse mesmo vetor utilizando essa notação aqui, ó, em que eu indico a posição e o valor. Então, o vetor ficou dessa maneira aqui, conforme eu especifiquei no código. Já no caso do vetor associativo, para armazenar valores lá dentro, basta indicar qual será a chave aqui e colocar um igual e o valor. Então, eu naquela posição com aquela chave, eu estou armazenando o valor 7 ali, no caso da gasolina. No caso de um vetor associativo, que é o caso do vetor item aqui, para acrescentar um novo elemento, eu ajusto a chave do elemento e o valor dele do lado direito aqui do igual. E aquele elemento é adicionado lá no vetor. Uma outra maneira de inicializar um vetor é usando esse construtor aqui, array. Basta, no caso de um vetor indexado, passar os valores separados por vírgula aqui dentro do
como os argumentos aqui de array. Usar o construtor array para construir um vetor indexado, basta passar para ele aqui os valores nos parênteses. E ele já coloca ali na ordem em que eu ajustei os argumentos. O construtor array, ele também permite criar um vetor associativo, mas além do valor, nós precisamos também adicionar a chave aqui no construtor. Então, aqui no array, eu vou passar a chave separada por isso aqui, um igual e um maior que, e o valor no lado direito aqui desse operador. E separar isso com vírgula. Cada um dos itens daquele vetor vão estar separados aqui por vírgula. Já no caso de um vetor associativo, eu preciso passar as chaves e os valores dessa maneira aqui, com esse operador. Uma outra opção seria utilizar aqui os colchetes e aquela mesma nomenclatura lá do vetor associativo. Eu poderia deixar nessa criação aqui em várias linhas esses argumentos. E uma outra opção também é, ao invés de usar o construtor, utilizar os colchetes aqui. O resultado é o mesmo. Se você quiser criar um vetor vazio, você pode usar o construtor sem nenhum parâmetro e vai ser o mesmo de usar isso aqui. Você pode usar uma chave também inicial com uma lista de valores. Então, aqui eu tenho, por exemplo, essa lista dos dias da semana e eu não quero que esse vetor aqui comece por zero. Então, eu ajusto o valor inicial, no caso aqui 1, para o primeiro, e os outros vão ser adicionados seguindo aquela ordem ali. Quando nós ajustamos um valor inicial aqui, o restante dos valores acompanha dessa maneira. Então, o domingo ficou com 1 na posição 1, na posição 2 ficou o segundo e assim vai até o sábado aqui, posição 7. Para adicionar valores no array, nós vimos que nós podemos ajustar lá a posição e indicar qual o valor que nós queremos colocar lá dentro. Mas uma outra possibilidade é utilizar essa sintaxe aqui. E aí, nesse caso do exemplo, nós temos um vetor criado aqui com 2 elementos e mais tarde, para inserir um terceiro elemento, eu utilizo essa sintaxe, o nome do vetor, com aqui os colchetes e o valor aqui do lado direito do igual. O índice, nesse caso, é numérico e começa com 0. Então, ele inclui na posição correta ali. Aqui nós temos um vetor vazio, carrinho, e podemos adicionar elementos nesse carrinho utilizando aquela notação com os colchetes e o
item que nós queremos adicionar. Nesse caso aqui, eu estou adicionando um vetor naquele vetor. Na posição 0 ficou aquele primeiro vetor e na posição 1 o segundo que foi especificado lá. Como exemplo, nós vamos implementar uma adição de itens no carrinho de maneira simples. O nosso exemplo, então, ele deve pegar o item e acrescentar o item ao carrinho. Então, nós vamos ter uma página que exibe um item, no caso aqui, por exemplo, é uma página que exibe uma figura frango e tem um botão de comprar. Quando o usuário apertar o botão comprar, a outra página aqui, adicionar.php, vai acrescentar aquele item lá num vetor e exibir que foi inserido isso. Então, vamos criar essa página adicionar.php. Por enquanto, essa página vai ter um carrinho vazio e vai exibir aqui os itens do carrinho. Por enquanto, então, o usuário aperta o botão comprar e ele vê aqui a página adicionar com o vetor carrinho vazio. Agora, nós precisamos, quando o usuário apertar esse botão aqui perto do frango de comprar, ele deve estar comprando lá o frango. Então, no caso aqui, nós vamos colocar um name e um value aqui dentro do formulário que será recebido lá pela aquela página adicionar. Então, uma opção que eu tenho aqui é indicar o produto em um campo de texto, aqui por exemplo. Então, quando o usuário apertar comprar aqui, a página adicionar vai saber que o que ele está querendo comprar é o produto frango. Então, ela pode adicionar aqui no carrinho aquele produto. O produto posso usar o getProduto para pegar o produto e acrescentar no carrinho esse produto. Então, aqui apertou comprar, ele tem lá o vetor carrinho com um produto agora, que é o frango. Como o usuário não vai alterar esse valor, porque aqui o produto que ele quer comprar é o frango, então ele não pode alterar esse valor aqui, nós podemos ou desabilitar esse campo ou escondê-lo do usuário. Então, aqui com o type hidden, ele não vê aquele campo, mas o campo está sendo enviado. Olha. Então, aqui no get, na linha de endereço, nós vemos o produto sendo enviado para a página adicionar. Nós também podemos adicionar um outro produto aqui na página.
E aí basta alterar o nome, o value do produto aqui, para que o usuário consiga ver os produtos e aí quando ele apertar o botão, ele adiciona aquele produto que ele quer adicionar ali. Por enquanto, o nosso vetor ele está sendo reiniciado toda vez aqui. Então, eu tenho um vetor carrinho reiniciado nesse momento aqui. Então, apesar de eu voltar e adicionar arroz, quando eu tinha adicionado frango, os itens que eu tinha adicionado anteriormente, eles foram perdidos. Nós vimos que uma opção que nós temos para manter os itens em diferentes páginas é usar Session. Então, nós podemos criar lá dentro da seção um item carrinho que é um vetor com todos os elementos que o usuário selecionar. Então, aqui, ao invés de buscar o carrinho, de criar um carrinho vazio aqui toda vez na página, eu posso utilizar a seção e verificar. Se estiver ajustado Session Carrinho, então eu apenas adiciono aquele produto ao meu carrinho. E o carrinho agora não é esse daqui. Esse carrinho está em Session Carrinho. Então, eu coloco aqui aquela anotação para ele adicionar esse produto em Session Carrinho. Se não, então não há nada lá nesse carrinho aqui e eu vou ajustar então o carrinho com o produto que o usuário acabou de selecionar. Eu vou aqui exibir o Session Carrinho. Então, eu vou apertar aqui o botão comprar e agora nós temos no vetor carrinho um elemento na posição 0 chamado arroz. Se eu voltar aqui e apertar comprar frango, ele vai ter também o frango aqui na posição 1 e eu posso voltar e apertar mais vezes os botões aqui, só que ele vai adicionando os itens sem verificar se já existem lá dentro do carrinho. Nós podemos criar um intervalo, um vetor com um intervalo utilizando a função range. Nesse caso aqui, por exemplo, com a função range, nós temos aqui o início e o final lá. Então, quando a sequência alcança esse valor final, ela encerra. Aqui, por exemplo, quando eu uso o range de 0 a 12,
o número 0 está incluído e o 12 também. Nesse caso nosso aqui, então, o início ou start é o 7 e nós teremos até o valor 10 dentro desse nosso vetor de números. É possível também utilizar strings. E aí, nesse caso aqui, nós teremos todas as letras do alfabeto de A a Z minúsculo. Range, nós podemos ter esse intervalo aqui de A até o E, especificado aqui o início e o final. Ou isso poderia também ser numérico. De 2 até o número 8, lá dentro daquele vetor, eu poderia aqui especificar qual o passo. Por exemplo, de 2 em 2. 2, 4, 6 e 8 aqui. É possível também ajustar o vetor em ordem decrescente e ajustar um terceiro argumento aqui para range, que é o passo. Ou seja, ao invés de acrescentar de 1 em 1, você pode pular aqui dois números. Nesse caso aqui, no exemplo, nós temos um range de 0 a 100, mas com passo 10. Então, ele não vai 0, 1, 2 até 100. Ele vai de 0, 0 mais 10, depois 10 mais 10, e assim vai até alcançar o valor 100, que é o final. Nós podemos usar as funções count e sizeOf para verificar a quantidade de elementos em um vetor. Nesse caso aqui, por exemplo, com o vetor livros contendo apenas esses dois elementos, count do vetor livros vai retornar o valor 2. Nós podemos contar os elementos usando count. Então, aqui, esse vetor com 2, 4, 6 e 8 tem o tamanho 4 encontrado aqui pela função count. Como exemplo, então, nós podemos utilizar essa contagem para indicar a quantidade de itens que existe no carrinho em nosso site. Para exibir a quantidade de itens no carrinho, como eu estou usando session para guardar o vetor, então basta usar lá naquele item do session a função count. Então, aqui na própria página Produtos, nós podemos exibir a quantidade de itens até agora no carrinho. Para isso, eu tenho que usar seção e, no PHP, fazer aquela conta.
Por enquanto, nós temos 4 elementos aqui, e se eu retornar nessa página produtos, é exibido aqui a quantidade daqueles elementos. Se eu acrescentar mais um elemento aqui, nós vemos que o vetor agora tem 5 elementos, vai de 0 a 4, e a quantidade aqui aumentou para 5. Eu posso usar essa exibição aqui da quantidade em qualquer página que estiver acessando aquela seção carrinho lá. Então, na própria página de adição de itens, eu posso mostrar a quantidade de itens aqui. Se você quiser preencher um array com valores, então ele terá uma determinada quantidade, você pode indicar para a função arrayPad qual é o vetor, qual a quantidade de elementos que ele deve ter e qual o valor será inserido naqueles lugares em que não houver elementos. Como exemplo aqui, nós temos esse vetor notas com 2 elementos apenas. Quando nós usamos ele na função arrayPad, indicando que queremos 4 elementos e os elementos que ainda não existem vão ter o valor 0, então o resultado é esse aqui, olha, o vetor com 4 elementos e acrescentado nele aqui valores 0. Esses valores eles foram adicionados no fim, por padrão, mas você pode, para adicionar no começo, utilizar um valor negativo aqui na quantidade e continuar normalmente aqui com o valor que será adicionado. O que a ArrayPad faz é retornar uma cópia. Então, aquele vetor inicial, ele fica intacto. E aí você pode usar esse novo aqui, que vai ter aquele tamanho ajustado aqui no segundo parâmetro, com o valor no terceiro parâmetro, que será usado para preencher lá se o tamanho for menor do que o tamanho daquele vetor.